Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da TVL, canal aberto para toda a Blumenau, também através da NET, também através aí das redes sociais da Câmara de Vereadores, né? Vamos falar no programa de hoje de um assunto bastante latente, um assunto que a gente vai falar ao longo aí do mês de maio, durante todos os dias, praticamente aqui pela TV Legislativa, que é o Maio Amarelo. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o Marco Rebelo, ele que é o coordenador da Escola Pública de Trânsito, ele que também é coordenador do Maio Amarelo aqui na cidade de Blumenau. Marco, um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto tão importante. Olá para você, Marcão, olá para você que nos acompanha através aqui do TVL Comunidade. Que alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês falando desse movimento que é tão importante, que é o Maio Amarelo, que nesse ano é um ano especial, ano de 10 anos do movimento no Brasil e aqui em Blumenau também, que sempre participou desde 2014. Marco, como surgiu o Maio Amarelo? Bom, o Maio Amarelo ele surgiu, o primeiro movimento foi lá em 2011, através de uma resolução da ONU, que tipificou para os países em desenvolvimento reduzir em pelo menos 50% o número de óbitos e feridos graves no trânsito. O Brasil, como signatário da ONU, então encampou essa ideia também. Certo. E lá em 2014 vai surgir o movimento Maio Amarelo, que é trazido no país através do Observatório Nacional de Segurança Viária. Por que maio? Porque essa resolução da ONU saiu no mês de maio e amarelo é a cor da atenção, da advertência no trânsito. Então, a partir daí, Maio Amarelo. O símbolo do movimento é o laço amarelo, que é o símbolo internacional dos movimentos, das lutas, né, dos movimentos. E naquele ano, já em 2014, Blumenau já registrava ações desse movimento. Então, contabilizando agora 10 anos de movimento no Brasil, são mais de 27 países que participam, que têm ações do movimento, e Blumenau sempre pioneira e também uma cidade de destaque no cenário nacional. Marco, ele já nasceu como movimento, começou como uma campanha? Então ele veio para cá primeiro como uma campanha mesmo, certo. Né? Eram poucas ações, começou muito tímido e foi ganhando corpo ao longo dos anos, né? Então nos anos subsequentes ganhou status de movimento, né, de abrangência nacional também, e Blumenau também sempre indo nessa, digamos assim, nessa pegada mesmo de movimento, de envolvimento de entidades, de poder público, de forças de segurança também, e cada ano agregando mais pessoas, mais entidades, engrossando esse movimento. É um movimento que acontece em todo o planeta, porque o problema é o mesmo, né? As mortes e os acidentes causados aí pelo trânsito. Exatamente, né? Então, se formos contar ao redor do mundo, são mais de 100 mil mortes por ano no trânsito. Só aqui no Brasil, infelizmente, mais de 30 mil. Somos o terceiro país no mundo que mais mata no trânsito. Que loucura isso, hein? É o terceiro no mundo, Exatamente. Então, é um desafio constante, né? É um desafio que nós estamos, infelizmente, longe de alcançar o objetivo, mas é preciso reconhecer que temos avanços. Então, cada vez mais as entidades, as gestões públicas, principalmente em todas as esferas, né, municipal, estadual e federal, também encampando ações de prevenção no trânsito, de segurança viária, não só no mês de maio, mas também todos os meses do ano, né, através de ações, através do fortalecimento do tripé da segurança viária, que é a fiscalização, engenharia de tráfego e também muito importante, que está sendo cada vez mais valorizado, a educação para o trânsito. Vale a pena salientar que a responsabilidade no trânsito realmente é uma causa coletiva, né? Não é o responsável, né? Cada todos nós somos responsáveis, né? Claro, o poder público tem que fazer a sua parte também, mas é uma conduta de cada um de nós. Sejamos atores do trânsito quando nós estamos na via pública, como também dentro das nossas casas, dos nossos ambientes profissionais, no trabalho, nas escolas, nas universidades também, nos ambientes de educação. A nossa conduta, ela reflete para que nós tenhamos o trânsito, seja um ciclo de benevolência ou um ciclo de ódio, um ciclo mesmo que a gente vê, infelizmente, aí de acidentes
com vítimas feridas e também vítimas fatais, infelizmente, que faz parte da nossa rotina. Uma das principais causas de mortes no planeta é o trânsito. Sim. Então, o trânsito, até pela ONU, ele não chega a ser considerado uma endemia, mas é realmente algo que chama atenção. Tanto é que em 2011 já se acendeu esse alerta e hoje em dia também a própria Organização das Nações Unidas busca trabalhar nos países que são signatários soluções imediatas para que a gente possa reduzir esses números. Então, realmente é algo que chama muita atenção e é motivo de preocupação, porque você vai pegar o trânsito, ele realmente deixa manchas em todas as esferas da sociedade, né? Nós temos no trânsito, na questão da saúde também, aí a questão dos óbitos, questão dos feridos, sequelas graves, né? São mais de 50 mil pessoas no Brasil sequeladas, inválidas para a vida toda, na verdade, né? Que vão depender do sistema de saúde, vão depender do sistema previdenciário, né? Pessoas que não vão conseguir, muitas vezes, se reabilitar no mercado de trabalho, né? Então, envolve a questão de todo um ciclo de família, de rede de saúde, rede de apoio, né? Então, as consequências são inúmeras. Qual é o lema da campanha desse ano? Bom, nesse ano o lema é "No trânsito, escolha a vida", trazendo a responsabilidade que cada um de nós tem no trânsito, sejamos todos os atores do trânsito, o motorista, o ciclista, o pedestre, né, aquela pessoa que está diretamente envolvida no trânsito, como também as pessoas que trabalham no trânsito, as forças de segurança, forças de resgate. E quais as principais causas de acidentes? Bom, nós vamos ter a falta de atenção, a imprudência, imperícia, embriaguez ao volante, desrespeito à sinalização também, excesso de velocidade, né? São essas as principais causas que nós temos de acidentes no trânsito. A gente nunca pode pegar o veículo daquela forma automática, né? Cada vez que você entra, que você liga o veículo, é um momento que você tem que parar, se concentrar justamente naquilo que você está fazendo a partir de agora, que é justamente a condução do veículo, não é mesmo? Exatamente. Então nós temos na direção defensiva, né, que é enquanto nós estamos ali no trânsito, a direção defensiva ela é bem clara no tripé dessa direção defensiva, que é atenção total ao trânsito, velocidade compatível com a via e distância de segurança. Então, dirigir e conduzir um veículo é uma atividade que vai exigir 100% da atenção do condutor. Ele precisa estar atento ao trânsito, estar atento ao que acontece ao seu redor e estar atento realmente ali, estar inserido no trânsito e ele realmente está atento a tudo que pode acontecer. Porque hoje nós temos muitas vias, nós temos movimento de pessoas, outros veículos, bicicletas, motos, carros, patinetes, né? Então, nós temos um trânsito muito pulsante nas nossas vias. É importante o condutor ele estar com a atenção voltada exclusivamente para o trânsito. As motos envolvendo as motos, são os acidentes que mais causam sequelas e mortes aqui no Brasil, não é mesmo? Exatamente, Marcão. Infelizmente, nós temos hoje uma frota muito grande de motos, né, e a maioria dos acidentados graves são motociclistas ou passageiros de motocicletas, né? Então, o motociclista, a pessoa que está numa moto, ela vai ter uma proteção mínima, né, que é o capacete, mas o para-choque da moto é o condutor, é o passageiro, né? Então, em um acidente, infelizmente, ele que vai sofrer mais sequelas nesse acidente. Como é que eu posso me comportar com a minha moto para ter uma direção defensiva, para ter os maiores cuidados aí na hora de eu pegar o trânsito? Bom, primeiramente, estar atento, procurar usar todos os equipamentos de segurança, principalmente o capacete bem afivelado, tamanho de acordo com a cabeça do motociclista e do passageiro da moto, procurar respeitar a velocidade, a questão do corredor, andar no corredor com segurança, procurar não andar com o corredor, né, que é aquela via entre uma pista e outra dos carros em movimento, estar atento aos atos dos outros condutores também, me antecipar aos erros que os outros condutores podem cometer, às vezes um condutor, um veículo, mudar de pista sem sinalizar, né, então de forma de repente estar atento a isso,
procurar estar atento também, se antecipar às condições adversas, que pode ser um buraco na via, pode ser uma condição climática, né? Pode ser uma condição de luz também, tanto o excesso como a falta de luminosidade. Todos os equipamentos da motocicleta de segurança estarem em dia, farol, freios, pneus em bom estado, bem calibrados também, né? Ou seja, condutas básicas, mas que podem fazer a diferença para que esse motociclista ele faça o seu trajeto e chegue de forma segura. E principalmente estar atento. Nós temos um índice muito alto de acidentes com motociclistas que a 1.500, no raio de menos de 1.500 metros do seu destino, pode ser a casa, pode ser o seu ambiente de trabalho, se envolve em acidente, porque quando ele chegou perto da sua zona de conforto, ele relaxa, ele se distrai, né? Então, manter a atenção total durante todo o trajeto que ele vai percorrer. Ainda persistindo na questão dos motociclistas, né? Essa questão do corredor aí, vamos deixar bem claro o que pode, o que não pode, no momento em que está no trânsito. Bom, então o corredor é permitido o seu uso, né? O corredor entre as pistas dos veículos desde 2021 em movimento também, mas ele tem que respeitar a sua segurança, ele tem que prezar pela sua segurança. Certo. Uma distância lateral adequada para que ele consiga realizar qual seria a manobra. Não existe um padrão, mas certo. O ideal é que pelo menos 1,5 metros de cada lado, né, para que ele consiga realizar a manobra, se precisar fazer uma manobra evasiva, para que ele consiga realizar essa manobra de forma segura. A questão do respeito à velocidade, trafegar nesse corredor em velocidade reduzida, né, de preferência ainda 10% abaixo da velocidade máxima da via, né, para que ele, com essa velocidade, ele não exceda a velocidade, né, para que ele consiga até ter tempo de fazer manobra evasiva, de fazer realmente uma manobra que ele consiga frear, sinalizar, né, realmente andar em segurança. Então, quer dizer, no corredor, ao longo da via, ele pode ultrapassar, desde que mantenha a distância do carro que ele está passando. Exatamente, a distância, né, lateral. A distância lateral. E também nos semáforos, né? Ele pode também usar esse corredor para chegar lá na... Isso, ele pode usar esse corredor. Muitos semáforos hoje, eles vão ter essa área de espera das motocicletas, que é à frente da faixa de retenção dos veículos, né? E ele pode transitar ali, mas claro, sempre mantendo a atenção, né? Cuidar se realmente nenhum condutor vai querer talvez fazer uma manobra de passar para uma outra pista, ou até o que acontece ainda, condutores que quando param no semáforo, algum passageiro abre a porta para desembarcar, então está atento a isso também, né? Então realmente condutas básicas, mas que vai fazer com que ele esteja seguro no trânsito. Eu quero falar sobre ciclistas. Nós temos aí os ciclistas que utilizam a sua bicicleta para ir trabalhar como veículo de locomoção. Muitos andam com as suas bikes nos finais de semana, junto com a família. Eu quero tratar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Perfeito. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje sobre o Maio Amarelo, movimento que acontece em todo o planeta e está acontecendo também aqui na cidade de Blumenau. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir temas latentes da nossa sociedade e por isso que nós estamos trazendo hoje aqui para bater um papo com a gente no Comunidade o Marco Rebelo. Ele é coordenador da Escola Pública de Trânsito aqui da cidade de Blumenau e também é o coordenador do movimento Maio Amarelo, movimento este que está acontecendo em todo o planeta e que está acontecendo também de uma forma muito clara, muito objetiva aqui na cidade de Blumenau. Marco, com relação aí à campanha Maio Amarelo,
a gente tem percebido aí em alguns pontos vocês colocando os carros batidos, que é justamente para impactar, justamente para chamar a atenção da comunidade sobre o movimento e sobre o que pode acontecer em caso de acidente, não é mesmo? Exatamente. Então, nesse ano, nós planejamos algumas ações surpresas ao longo do mês de maio. A primeira delas, já na madrugada do dia 30 de abril para o dia 1º de maio, nós tivemos 4 carros batidos, posicionados em diferentes pontos da cidade, realmente para chamar atenção, são carros acidentados, e eles remontam uma cena de acidente de trânsito. O objetivo era impactar a sociedade e trazer para reflexão mesmo da questão dos acidentes. É uma campanha que ela teve um efeito imediato na sociedade, chamou muita atenção e esse foi realmente o objetivo da campanha. Em um final de semana também, de uma sexta para sábado, tivemos a posição de manequins simulando corpos atropelados, onde tinha uma mensagem lá que chamava as pessoas para abrirem o saco cadavérico e lá se deparava com um espelho, para a pessoa fazer a reflexão de que poderia ser ela. Então, trazer essa atenção para o pedestre também. O pedestre, que é um público tão sensível no trânsito também deve ter a percepção de risco no trânsito. Teremos ainda, até o final do mês, mais uma ação surpresa. É bom que todos aguardem aí, que vai ser uma ação impactante também. E existem alguns totens espalhados pela cidade, né? Exatamente. Nós temos totens que... O slogan desse totem não é nada mais pesado do que a consciência, né? Então, realmente, para chamar a atenção do que a nossa conduta no trânsito, se a gente se envolve em um acidente, alguma coisa, alguma imprudência, não tem nada que vai nos cobrar mais do que a nossa própria consciência, né? Então, quem já se envolveu em um acidente sabe do fardo que é realmente levar muitas vezes um acidente com ferido ou até mesmo com óbito. Então, ela chama a atenção essa campanha justamente para isso, né? Por isso que espalhamos em vários pontos da cidade. E por isso que a gente está abrindo também esse espaço aqui para o Maio Amarelo, justamente para a gente tirar dúvidas aí das pessoas. E vamos também agora, o Marco, falar um pouquinho sobre os ciclistas, né? Muitos, eu falava isso no bloco passado, muitos utilizam a sua bike hoje para ir trabalhar, utilizam como realmente veículo de transporte, outros para passear com a família, principalmente no final de semana, e cada um tem a sua característica, né? O que nós, ciclistas, devemos fazer para andar certinho e para ter uma boa conduta no trânsito e correr menos risco? Bom, muito bem abordado esse tema, Marcão, das bicicletas. É importante salientar, primeiramente, que pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é considerada um veículo. Então, ela vai ter a sua legislação, normas de circulação e também equipamentos obrigatórios que todo ciclista deve ter. Infelizmente, o ciclista não passa por nenhum tipo de capacitação ou de orientação antes de adquirir a sua bicicleta e estar na via pública, né? Então, é importante também que esse ciclista ele procure algumas informações, orientações, inclusive do próprio código, sobre as normas de circulação. A bicicleta, então, ela deve trafegar sempre numa ciclovia, numa ciclofaixa ou num passeio compartilhado, que é parte da calçada, que vai ter uma pintura de solo, vai ter uma sinalização, dizendo que aquela bicicleta pode trafegar naquela calçada compartilhada. Porém, a preferência continua sendo do pedestre. Não havendo calçada compartilhada, ciclofaixa ou ciclovia, o ciclista deve trafegar no bordo direito da pista dos carros, da pista de rolamento, no sentido dos veículos, nunca na contramão. E é obrigação dos veículos deixar uma distância lateral de pelo menos 1,5 metro desse ciclista. E se for fazer uma ultrapassagem, reduzir a velocidade. Infelizmente não é o que nós vemos nas nossas vias públicas, né? Então, uma conduta muitas vezes imprudente dos condutores, colocando em risco aquele ciclista. Lembrando que o veículo, ao fazer uma ultrapassagem do ciclista em alta velocidade, vai ter o deslocamento de ar que pode, inclusive, fazer esse ciclista ter uma queda e, muitas vezes, às vezes, cair para a via de rolamento, para a pista dos carros e pode acontecer até um atropelamento. Então, é básico. Tem um ciclista andando na via pública, o motorista é obrigado a deixar uma distância de 1,5 metro desse ciclista. Exatamente. E se for fazer a ultrapassagem, reduzir a velocidade, né? Reduzir a velocidade para que não tenha o deslocamento de ar, para que esse ciclista continue equilibrado na sua bicicleta. E é importante para o ciclista também, para o que anda no dia a dia, principalmente, ter os equipamentos obrigatórios de segurança,
né? Então, para ter a buzina ou campainha para ter aquele dispositivo sonoro para sinalizar de forma sonora também para os outros atores do trânsito, a questão da lanterna, né, do farol na cor vermelha na parte de trás e branca na parte da frente, principalmente à noite, os refletivos também, vermelho atrás, branco na frente e amarelo âmbar nos pedais, né? Procurar andar com roupas claras, roupas chamativas, principalmente à noite, e se for andar à noite, o ideal seria o refletivo, né? Capacete, cotoveleira, joelheira também são equipamentos de segurança indispensáveis para a segurança do ciclista, caso ele venha a sofrer algum tipo de queda, né? Então, condutas para o ciclista também andar em segurança no trânsito. Tem também aquele cuidado que o ciclista tem que ter na hora de passar na faixa de segurança, né? Perfeitamente. Então, ao atravessar uma via, o ciclista ele vai se equiparar ao pedestre. Então, ele deve procurar uma faixa de pedestres, uma travessia elevada ou até mesmo um semáforo, desmontar da bicicleta e fazer a travessia empurrando a bicicleta. Chegou no outro lado, embarca na bicicleta e segue viagem. Com relação aos patinetes elétricos e às scooters elétricas, quais as recomendações ou quais as regras que se tem? Bom, a Senatran, ela estipula que os patinetes elétricos, as scooters, devem ser regulamentados nos municípios e nos estados, né? Mas ela também coloca ali a questão da equiparação desses veículos, da questão de potência. Então, a bicicleta elétrica, o patinete, ele deve ter até 350 kVA de potência, não deve exceder 50 km por hora para andar no trânsito, deve transitar na via pública. Scooters acima dessa potência, dessa velocidade, devem ser emplacadas e o condutor deve ter a habilitação, pelo menos a ACC, que é a antiga habilitação para mobilete, né? Ou a categoria A na sua habilitação, né? Para poder conduzir esses veículos. O ideal seria que tivesse essa regulamentação nos estados e nos municípios, mas enquanto não tem, é importante que os condutores desses veículos respeitem a legislação vigente, né, de trânsito e sempre prezar pela segurança. Questão de velocidade, se está transitando numa ciclovia, numa ciclofaixa, reduzir a velocidade, não andar em velocidade muito alta para não colocar nenhum pedestre ou nenhum ciclista em risco e até mesmo a própria segurança, né, do condutor desse veículo. A gente percebe que esse tipo de veículo vem crescendo bastante aí, a utilização por parte das pessoas, né? Exatamente. Então, cada vez mais pessoas aderindo a esses veículos. Um fator primordial também que as pessoas utilizam é a própria economia de combustíveis, né? E também o próprio deslocamento. Então, um veículo desse, um patinete ou até uma scooter, a pessoa consegue se deslocar com muito mais velocidade do que um carro que está numa via pública num congestionamento, né? E também a própria questão ambiental, porque são veículos elétricos e não tem emissão de poluentes como um veículo a combustão tem. Existe um grande questionamento, e a gente percebe isso muito na prática, no trânsito, aqui na cidade de Blumenau, muito latente, que é o semáforo piscou amarelo, as pessoas começam a acelerar, né? Como o motorista deve se comportar nesse momento? Bom, o semáforo amarelo, o que diz a legislação, ele quer dizer atenção, né? Então, atenção que vai mudar o semáforo para o vermelho. Então, o ideal seria ela reduzir essa velocidade e esperar o próximo ciclo verde do semáforo. Não, o que acontece, então, muitas pessoas elas acabam aumentando a velocidade para passar ainda no amarelo, né, antes de ficar vermelho. Só que isso acaba sendo perigoso, principalmente onde nós temos cruzamentos com semáforos com temporizador, onde, por exemplo, eu passei no amarelo o meu veículo, né, do amarelo para o vermelho, sendo que no semáforo, na outra via, por exemplo, uma moto, ele avançou no último risquinho do temporizador no vermelho. Aí pode acabar acontecendo o acidente no cruzamento, né, o que é muito perigoso também. Então, amarelo, atenção, reduz a velocidade e se prepare para a parada que vai ficar no vermelho o semáforo. Certo. No trânsito a gente tem que ter muito bom senso, né? A gente percebe que quando a gente dirige aqui na cidade de Blumenau, por vezes a gente dá a seta, né? Utiliza-se do pisca
e as pessoas ou elas aceleram, não deixam entrar. E quando a gente dirige, por exemplo, num trânsito que é mais movimentado, como é o caso de São Paulo, e eu tive a oportunidade de dirigir por lá várias vezes, a gente percebe que as pessoas respeitam mais. Tive a oportunidade também de dirigir em Miami, né, naquela região ali, e as pessoas respeitam a seta. A gente tem que ter bom senso no trânsito, não é mesmo? Exatamente. O caso de São Paulo é um caso curioso, conversando com profissionais da região, lá da capital principalmente, essa questão desse respeito à sinalização, de dar a vez para a pessoa, foi uma questão mesmo de convívio de obrigação, porque o trânsito lá, né, as pessoas conhecem, ele é muito mais intenso do que aqui, então foi uma forma de ter uma convivência pacífica e do trânsito realmente fluir, porque senão, se ninguém dá chance para ninguém, para tudo, ninguém mais anda. Então, aqueles segundos que você perde, entre aspas, realmente é para fluir o trânsito. E deveria ser aqui também, na nossa região, aqui na nossa cidade. Né? Então, não precisa nem parar o carro, mas pelo menos reduzir a velocidade para que a pessoa consiga entrar ali na via, né? Para que o trânsito flua. Né? Então, realmente é importante nós observarmos isso. A própria questão do velho ditado, gentileza gera gentileza. Né? Então, reduzir a velocidade, dar a chance para outra pessoa quando estiver entrando numa via, ou até mesmo sair de uma via, sair de um lote lindeiro, né? do imóvel para poder adentrar a via de trânsito. Né? Então, lá na frente você pode precisar de uma gentileza de um outro condutor também. Então, não custa nada, a gente não perde tempo, né? Muito pelo contrário, a gente faz com que o trânsito ele se torne um ambiente de convivência melhor. Afinal de contas, a gente está todos os dias no trânsito, né? Faz parte da nossa rotina diária. A gente percebe muitas pessoas utilizando-se dos corredores de ônibus aqui, fora, né, a não ser os próprios ônibus, né? A legislação é bem clara com relação a isso, né? Exatamente. Então, como o nome já diz, o corredor é exclusivo para os ônibus. É permitido as pessoas utilizarem o corredor para adentrar o lote lindeiro, só que, claro, quando for adentrar o lote, né, não entrar no corredor, às vezes 300, 500 metros antes. Tem sinalização específica. Exatamente. Então, se ela for adentrar o imóvel, ela pode utilizar o corredor na altura do imóvel. E nós temos muitos pontos, principalmente de acesso a vias de trânsito, que tem ali o tracejado, né, o pontilhado, onde elas podem fazer essa transição, entrar no corredor ali somente nesses pontos, jamais na faixa contínua. Né? Na linha contínua só para adentrar o lote lindeiro, mas também na altura do imóvel, não antes. Né? E se for adentrar uma via, né, uma via de trânsito, procura sempre o tracejado pontilhado. Marco, para encerrar, quais as ações que estarão à disposição aí nessa programação do Maio Amarelo aqui na cidade de Blumenau ao longo deste mês de maio? Bom, nós temos mais de 40 ações ao longo do mês, 18 delas são ações públicas. Então as pessoas podem acompanhar a programação completa no site da Prefeitura, nas redes sociais da Prefeitura e também da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. O outro é através do telefone da Escola Pública de Trânsito, 3381-7112 ou 3381-7000. Nós teremos ainda blitz educativas, teremos painel sobre segurança viária, teremos ainda ações surpresas, com a Morte Está de Olho é uma delas, teremos o simulado de acidente de trânsito na Rua 15 de Novembro esse ano, realmente para impactar bastante. Teremos Motocada pela Vida entre Blumenau e Indaial no dia 20 de maio, ou seja, programação bem recheada com as ações, e todos podem participar, todos serão muito bem-vindos nas nossas ações na campanha do Maio Amarelo desse ano. E também ainda as campanhas de arrecadação de tampinhas plásticas, que será revertido para a causa animal, para o sítio Dona Lúcia, e também campanha de doação de sangue no EMOSC aqui da cidade de Blumenau. Tá certo. Coordenador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. A TV Legislativa vai acompanhar para e passo todo esse trabalho que será desenvolvido, que está sendo desenvolvido aí pela Escola Pública de Trânsito e também pelo Movimento Maio Amarelo. Pode contar sempre com o Poder Legislativo. Bom, Marcão, no seu nome, então, agradeço mais uma vez à TVL, agradeço à Casa, a Câmara de Vereadores, né, já é uma tradição do Movimento Maio Amarelo fazer a abertura, o pontapé inicial na tribuna livre aqui da Câmara, né, e muito obrigado pelo apoio, forte abraço a todos, participem das ações,
né? Temos até o dia 31 várias ações bacanas na cidade e o convite fica para toda a população participar conosco e não nos esqueçamos. No trânsito, escolha sempre a vida. Tá certo. Sucesso na caminhada. Marco Rebelo, coordenador da Escola Pública de Trânsito, coordenador do movimento Maio Amarelo aqui na cidade de Blumenau, foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Comunidade de volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.